Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus, em nome de Maria, que a doce paz do nosso Mestre Jesus nos alcance a todos e, serenando a nossa mente, o nosso coração, deixemos um copo com água para que, durante o nosso estudo, esta água possa ir sendo fluidificada, energizada, para que depois possamos tomá-la, não é verdade? Então, meus amigos, nós vamos dar início com uma prece. Elevemos o nosso pensamento ao Pai Celestial, de forma que possamos estar receptivos à espiritualidade amiga, a fim de aproveitarmos da melhor forma possível o conteúdo do estudo que hoje iremos abordar. Assim, mentalizando Jesus, nos deixemos conduzir pela prece que Ele mesmo nos ensinou um dia quando esteve encarnado entre nós. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, com essa prece, vamos iniciar o estudo de hoje. Eu gostaria de saber da Alessandra se a imagem e o áudio estão chegando aí com qualidade a todos. Estão sim, Vânia. Ok. Então, hoje, nós estudaremos Romanos, capítulo 5, versículo 1. Este texto, que vai servir de base para o nosso estudo de hoje, ele está na página 56 deste livro, O Evangelho por Emmanuel, Comentários às Cartas de Paulo. Então, eu farei a leitura do texto na íntegra, inclusive esse texto de autoria espiritual de Emmanuel, ele está em Reformador e ele foi, então, psicografado em agosto de 1967. E é intitulado Na Conquista da Fé. Mas antes de iniciarmos a leitura, nós temos aqui, antes do título, os seguintes dizeres. Tendo sido, pois, justificados pela fé, estamos em paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vamos à leitura do texto. Na conquista da fé. Louváveis todas as nossas considerações referentes à coragem da fé, que nos cabe cultivar à frente das lutas, no mundo externo. Todavia, é forçoso examinemos a importância da fé viva, portas adentro do mundo de nós mesmos. Fé profunda e espontânea, segurança íntima, tranquila, funcional. Já sabemos realmente mecanizar as operações do corpo, comandando-as de maneira instintiva. Alimentas-te e não te preocupas com as fases diversas do processo nutritivo. Dormes, entregas ao coração todo o trabalho de vigilância e sustento dos mais remotos distritos da vida orgânica. Falta-nos, porém, até agora, automatizar os recursos superiores da própria alma.
falta-nos reconhecer, mas reconhecer claramente que Deus está em nós, conosco, junto de nós, ao redor de nós, e que por isso mesmo é imperioso de nossa parte aceitar as lições difíceis, mas sempre abençoadas do sofrimento, nas quais, a pouco e pouco, obteremos a coragem suprema da fé invencível. Nesse sentido, jamais desinteressar-nos do aprendizado, confiar em Deus nos dias de céu azul, mas igualmente confiar em sua divina providência nas horas de tempestade, acolher a dor como sendo a preparação da alegria, atravessar a provação entesourando experiência, observar as leis da vida e acatá-las, compreendendo que dificuldade é instrução imprescindível e que o tempo de infortúnio não é senão a consequência dos nossos erros de pensamento ou de ação, favorecendo-nos o reajuste. Tão somente assim, abraçando com paciência e proveito as lições menores da existência, transfigurando-as em luz para a vida prática, adquiriremos a fé vitoriosa, que sabe esperar, agir, desculpar, amar e servir, segundo a misericórdia de Deus. Então, esta é a leitura desta noite, Romanos, capítulo 5, versículo 1, em que Emmanuel vai nos falar deste versículo de Paulo e nos traz na conquista da fé. Porque será que deu algum problema aí na transmissão? Porque será que esse texto é intitulado Na Conquista da Fé? Precisamos nos conscientizar que todo progresso é conseguido através da conquista individual. Emmanuel, em seu texto, nos afirma com propriedade que todos nós já conseguimos a automatização do nosso corpo físico. O que quer dizer isso? Que nós fomos criados como seres humanos, então não saímos poeticamente, vamos dizer, das mãos do nosso Pai Celestial, como homens, mulheres. Nós fomos, sim, criados. Quando isso se perde na noite dos tempos, mas fomos criados como princípios inteligentes. E, como princípios inteligentes, nós fomos evoluindo, porque a lei do progresso é inexorável e é uma das leis morais instituídas por nosso Pai Criador. É uma delas. É uma das leis morais. Então, todos nós estamos sujeitos ao progresso, mas, como afirmado anteriormente, todo progresso é conquista. Então, a fé deverá ser conquistada. Ela não nos será dada de graça, espontaneamente. Todos nós teremos que fazer esforços no sentido de conquistar esta fé, que um dia estará automatizada em nós. Mas vamos voltar à questão do princípio inteligente. Eu havia dito, então, que nós vamos progredindo à medida, a partir do momento que por Deus fomos criados. E como princípios inteligentes, nós vamos, por conta deste progresso, estagiar nos diversos reinos da natureza.
Então, no planeta Terra, quais são esses reinos? Assim, de uma forma mais simples, porque quem vai estudar biologia vai encontrar outros reinos, mas de uma forma mais geral, nós poderíamos dizer que nós temos o reino mineral, vegetal, o reino animal, que vamos chamar de reino animal inferior, no qual o ser humano não se inclui, e, finalmente, o reino animal superior, ou também poderíamos chamar de reino humano. Então, como princípios inteligentes, o que nós fomos aprendendo nesses diversos reinos, por nós trilhados, a fim de, neste momento, pertencermos já ao reino humano. Então, no reino mineral, nós aprendemos a agregação atômica. Então, os átomos, eles vão se agregando a fim de termos uma condensação da matéria. Então, no reino mineral, nós vamos ter isso. Quando compreendermos tudo que o reino mineral pode nos ensinar, nós, então, avançaremos para o reino vegetal. E veja quanto o reino vegetal nos ensinou a todos nós. Porque no reino vegetal nós temos nascimento, crescimento, reprodução, morte, sensibilidade, sexualidade. Já são rudimentos de uma sexualidade, porque entre os vegetais existe a reprodução sexuada, existe a reprodução assexuada, e existem já os rudimentos de uma sensibilidade. Quem já não ouviu falar daquela plantinha sensitiva, se você tocá-la, ela se fecha? Então, o que percebemos? Que a questão do ser vivo, nós temos a partir e aprendemos a partir do reino vegetal. E o reino vegetal, algumas espécies, nós sabemos, são capazes, inclusive, de sintetizar seu próprio alimento através de um processo denominado fotossíntese. Tudo isso no reino vegetal. Nós não somos ainda capazes de sintetizar o nosso alimento, mas no reino vegetal, isso é possível para algumas espécies que retiram, então, utilizando o gás carbônico e a água, conseguem, então, sintetizar a glicose e exalar oxigênio. Então, vejam que interessante esse reino que, por vezes, nós não nos debruçamos a prestar atenção, a estudar. Então, depois que o princípio inteligente consegue aprender tudo que ele precisa para automatizar esses processos, ele, então, passa para o reino animal inferior. E o que é que nós vamos aprender no reino animal inferior? Nós vamos aprender os rudimentos do amor. Este sentimento por excelência que Deus nos permite sentir, distribuir, fazer crescer para que possamos avançar em inteligência, em sentimento, em espírito e verdade. Pois bem, já estagiamos como princípios inteligentes no reino animal inferior. O que nos falta atingir? Por enquanto, o reino humano. E então, chegamos ao reino humano. E o que nos difere dos animais ditos inferiores? Não que eles sejam inferiores, mas falta-lhes a esses animais do reino inferior o que
é abundante em nós, ou deveria ser, que é o pensamento e inteligência contínuos. Então, o nosso pensamento é contínuo, nós temos a exata precisão de passado, nós temos a precisão do presente e podemos imaginar e mentalizar um futuro. Nossos irmãozinhos do reino animal inferior são incapazes. E depois, nós temos também o livre-arbítrio, que é o nosso poder de escolha, que somente ao atingirmos o reino humano nos é possível nos assenhorear desta questão, desta escolha. E tem mais um atributo que somente no reino humano nos é possível, que é a consciência dos nossos atos. E sabemos que é em nossa própria consciência que estão gravadas as leis divinas. Não é por acaso que costumamos, na doutrina espírita, dizer que as nossas atitudes após o desencarne serão julgadas pelo tribunal de nossa própria consciência, uma vez que cada um de nós as tem gravadas, as leis divinas em nós mesmos, em nossa consciência. Mas paramos por aqui, por enquanto. No planeta Terra, nós atingimos o reino animal e tudo que nós conseguimos fazer é automatizado. Então, Emmanuel, com muito discernimento, vai nos dizendo que ao dormirmos, nós damos ao coração a tarefa de cuidar de nós enquanto dormimos, porque o coração vai ser então encarregado de bombear o sangue para todo o nosso corpo, levando nutrientes, oxigênio para cada célula do nosso corpo. Então, ninguém fala para o próprio coração, coração bate, coração não bate. Não, tudo isso é uma conquista do espírito e foi então automatizado, nós fazemos de forma automática, nós fazemos de forma instintiva, mas o cerne da questão aqui é como automatizarmos a fé em nós. Porque os recursos inferiores da criação, do corpo físico, nós já temos. Todos nós possuímos e automatizamos. Mas, e os recursos superiores da alma, que é a parte mais importante desse texto de Emmanuel? Como conquistarmos a fé? Como a fé ser algo de forma automática, que nós nem pensemos e já estamos fazendo bem. As nossas atitudes vão ser feitas de forma natural, sem ficarmos pensando, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, é de forma rápida, natural, automática. É certo que para isso nós precisaremos conquistar as virtudes da humildade, do amor, da abnegação, da paciência e tantas outras. E então, quando todos nós, aqui neste planeta, quando nós tivermos atingido esses recursos superiores da alma, teremos atingido também um outro reino. Mas para atingirmos o reino angelical, antes e sobretudo, é necessário aprendermos tudo o que o reino humano ou hominal, como também vemos no Espiritismo, o que o reino hominal é capaz de nos ensinar. Nós precisaremos aprender tudo. Um dia aprenderemos. Estamos a caminho desta luz. Estamos a caminho. Ainda não chegamos. Tudo é
processual. Então, as dificuldades em nossa vida, os desafios, aquilo que para nós, por vezes, é desagradável, não queremos passar, queremos fugir, não são mais que preciosas lições nos ensinando como adquirir esta fé que um dia estará automatizada completamente em nós. Eu quero deixar o tempo livre para que os companheiros também possam comentar. Mas antes, eu vou ler uma historinha que vai nos falar de fé. Precisa, não é? Nós estamos falando de fé. Então, vamos à história? Fé e chuva. Os moradores de uma região castigada pela seca há vários anos foram até o padre da paróquia local pedir para que ele rezasse uma missa extra, especial, que trouxesse a chuva de volta. O padre negou-se a realizar a missa, alegando que nada aconteceria, pois seria necessário que o povo tivesse muita fé em Deus. O religioso foi então pressionado pela comunidade, todos afirmando que possuíam a fé requerida para que a chuva acontecesse. Muito contrariado, o padre marcou a missa para a manhã seguinte. Na hora combinada, o povo já ocupava todos os lugares da igreja, em silêncio. O padre chegou sem dar uma palavra. Atravessando os bancos, foi esquivando-se de cada um dos fiéis. Dirigindo-se ao púlpito, falou: Caros irmãos, tomei uma decisão. Lamento informar, mas não vou rezar a missa, pois agora tenho absoluta certeza que vocês não têm fé. Foi aquela agitação na igreja, todos reagindo contra as palavras do padre. O líder da comunidade levantou-se e protestou com veemência. Padre, em nome de todos aqui reunidos, permita-me discordar desta posição. O senhor está enganado, pois todos aqui têm muita fé e acreditam que essa missa vai trazer chuva. O padre escutou com atenção e, dirigindo-se aos fiéis, perguntou: Irmãos, se vocês têm tanta fé como dizem ter, respondam-me. Quem aqui trouxe guarda-chuva? Os olhares constrangidos entre os presentes logo mostraram a realidade do momento. Ninguém levara guarda-chuva. Então, essa historinha nos mostra que era uma fé relutante, era uma fé vacilante daquele povo, pois que se eles tivessem com a convicção absoluta, a fé de que realmente choveria, não deixariam de se proteger, levando cada qual o seu guarda-chuva. Então, agora eu passo a palavra. Gostaria de ouvir os companheiros, Ezequiel, Alessandra, Luciene e todos aqueles que puderem e quiserem se manifestar, enriquecendo e muito o nosso estudo. Eu passo a palavra. E um por vez, né, Wanda? Um de cada vez, não é? É verdade. A expressão fé, ela advém do latim fidelitas, ou seja, fidelidade. No caso aqui, fidelidade a Deus. E como expressa Emmanuel, Deus está em nós, não é? Junto de nós, ao redor de nós, porque se nós fomos criados por Deus e, portanto, somos centelhas de Deus, significa que nós também somos Deus, aliás, como afirmou o próprio mestre outrora, não é? E aí, então, embora
sejamos, vamos dizer assim, deuses, não é? Como o próprio mestre já o disse, o fato é que nós ainda não temos consciência disso. E é essa falta de consciência disso é que nos inibe de termos essa fidelidade com Deus, essa ligação e união perfeita com Deus, como Jesus tinha e tem, não é? Ele disse que era e é uno com Deus. Eu e o Pai somos um, ele disse. E considerando isso, aquele espírito que tem consciência disso, evidentemente que ele vai ter absoluta fé ou fidelidade a Deus, e nada irá abalar essa confiança, essa fidelidade, por força dessa consciência absoluta. No mais das vezes, é a enfermidade física que provoca maiores abalos nas criaturas. Porque mesmo em adversidades de desemprego e etc., embora a dificuldade seja grande, eu penso que nada mais abala a criatura do que uma enfermidade. Veja, por exemplo, uma pessoa riquíssima. Ela pode perder o dinheiro, ela vai de novo, consegue dar um jeitinho. Mas se ela recebe uma notícia, por exemplo, de uma enfermidade incurável, a pessoa se desespera. Porque para a criatura humana, a saúde é o equilíbrio orgânico. Então, na medida em que a pessoa encontra-se com seus órgãos, etc., é, funcionando perfeitamente, a pessoa compreende que está em perfeita saúde e que está tudo bem. No entanto, o próprio Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, no livro O Consolador, na pergunta número 95, porque o livro O Consolador, eu não sei se vocês já estudaram, mas ele é muito interessante, porque ele é feito também na metodologia de perguntas e respostas. E aí, então, nessa pergunta número 95, é formulada a seguinte pergunta: em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? E aí, então, Emmanuel responde: para o homem da terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. E aí, então, nessa circunstância, a pessoa considera que está com perfeita saúde e ele, então, se sente harmonizado. E aí continua Emmanuel. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da terra. Então, nós vemos que, muito ao contrário do que imaginamos, a saúde não é o equilíbrio orgânico, não é o equilíbrio dos órgãos do corpo, porque o corpo não é outra coisa senão um instrumento de manifestação do espírito. Então, o fato de o corpo estar em equilíbrio orgânico não vai significar necessária e especificamente que a criatura esteja com perfeita saúde. E mais ainda, Emmanuel nos coloca que muitas vezes há necessidade preciosa de se utilizar da chaga, da enfermidade no corpo, para o equilíbrio e a saúde do espírito eterno. E isso é que é realmente o que importa, porque, como nós sabemos, somos todos espíritos imortais. E, via de regra, a gente se desespera quando vem uma enfermidade, sobretudo enfermidade grave. Nós vemos isso, nós que trabalhamos na apometria, é, as expressões das pessoas que procuram o atendimento na apometria, não é?
muitas vezes esperando um milagre e considerando que tudo o que importa é a cura do corpo, sem considerar que muitas vezes é essa enfermidade do corpo que vai gerar a cura, a saúde e o equilíbrio para o espírito. Então, quando a criatura já é dotada da fé inabalável, da consciência da sua divindade, mesmo nessa circunstância da enfermidade grave, muitas vezes incurável, e de fato há mesmo algumas enfermidades que não podem ser curadas, como nós vimos naquele filme do Zé Arigó, Predestinado, no qual o Dr. Fritz fala para o Zé Arigó, não é? No caso de um dos filhos dele, que não poderia proceder à cura da enfermidade do filho. Um dos filhos, a cura foi procedida, a criança ficou boa. O outro menino já era um adolescente, o Dr. Fritz disse que não poderia, que aquela doença não poderia ser curada, porque justamente era aquela enfermidade que geraria a saúde e equilíbrio para a alma, para o espírito. Então, quando a criatura está consciente da sua divindade, da sua condição de espírito imortal, não vai se abalar por causa de algo temporário, que é o corpo, porque o corpo também é constituído de elementos de matéria do mundo físico, que é temporário, é passageiro. O corpo vai passar, pode levar 50 anos, pode levar até 100 anos, mas ele há de ficar aqui na Terra. Então, ele é um instrumento para a evolução do espírito, como também ocorre nas fases anteriores à humana, animal e vegetal, e tudo é um processo que se utiliza a divindade, que é a matéria, para a evolução do espírito, porque Deus criou espírito e matéria. E a matéria, no caso do que nós estamos falando, os nossos corpos são de matéria, eles se prestam para a evolução do espírito, mas nós não podemos nos confundir com eles. E na medida em que há essa confiança absoluta e inabalável, não é? Da fé, e há essa conquista pela consciência da divindade de cada um de nós, mesmo nessa adversidade máxima, nós vamos nos manter serenos, compreendendo que tudo é para o bem, e que isso é uma necessidade, e que isso é uma coisa boa, e que logo vai trazer um equilíbrio para nós, e que então não devemos nos desesperar, mesmo nessas situações que eu digo que são as mais difíceis. E vocês devem ter visto já um vídeo do fundador da Apple, Steve Jobs. Ele desencarnou deixando simplesmente, gente, 7 bilhões de dólares. Não dá nem para a gente imaginar quanto é isso, de tanto dinheiro que é. E, no entanto, ele estava com um câncer terminal, incurável. No vídeo mostra ele bem magrinho. E ele fala que o dinheiro para ele, no fim, era um fato comum da vida, porque ele poderia comprar tudo o que quisesse. No entanto, ele dizia que a enfermeira que cuidava dele era muito mais rica do que ele, porque ela tinha saúde e ele não tinha. Ele não podia se cuidar, se autocuidar, ele necessitava de outra pessoa que cuidasse dele. Então, daí é onde nós vemos também que normalmente, quem está na condição de cuidar, de servir, está numa situação superior, porque é muito melhor servir do que ser servido. É muito melhor cuidar do que ser cuidado. E na maioria das vezes a gente inverte esses raciocínios. Então, nós conquistamos essa fé inabalável, que é a confiança em Deus absoluta, com a consciência de que nós também somos Deus, que Deus está dentro de nós, junto de nós, ao redor de nós, e que, portanto, a experiência na matéria não passa de um momento, não é? Que se presta para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. E dessa maneira, a conquista da fé se processa. Eu passo a palavra. Agradeço a contribuição do Ezequiel.
E, como ele está passando a palavra, quem desejar fazer uso, fique à vontade. Gostaria só de reforçar, quando Ezequiel mencionou o exemplo daquele grande médium Arigó, ele, inclusive, também tinha uma patologia cardíaca e que ele curou tantas pessoas, não pôde curar a si mesmo. Então, de fato, muitas vezes, ou na totalidade, a doença no corpo é a cura do espírito. Então, de fato, quando nós nos conscientizarmos disso, é como o nosso amigo Ezequiel nos colocou, todo sofrimento, toda dor, ligada ou não às doenças do corpo físico, serão para nós lições, grandes aprendizados para que possamos seguir em nosso progresso contínuo. Passo a palavra. Gostaria de ouvir a Luciene ou a Alessandra. Oi, Vânia. Oi. Oi, Luciene, Desculpa, bem-vinda. eu tô resfriada, então a voz tá meio ruinzinha. Mas, assim, ouvindo tudo que vocês falaram, tal, né, a gente percebe a importância da fé na nossa vida. E lendo esse texto, eu fui, né, lá na carta, né, do Paulo, no capítulo. E logo esse, já é logo o primeiro, né, ele abre o capítulo com essa afirmação. E aí, assim, o que me chama a atenção, justamente nesse texto, é quando ele diz da justificação pela fé. Está certo que essas questões já geraram muita controvérsia, né? Justificação pela fé, justificação pelas obras. E eu, assim, eu acredito que muito tempo Paulo foi meio que julgado como se ele quisesse proclamar que somente pela fé, bastava só ter fé e pronto, né? E quando a gente lê atentamente os textos, a gente percebe que não é isso. Tanto que eu acho que, assim, importante a gente ressaltar que logo no segundo versículo da carta, ele já fala bem claramente, ó, que nós temos sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E a justificação pela fé, né, assim, resumindo, o que que é? É quando você recebe a absolvição através do sacrifício de Jesus, né? A justificação pela fé foi isso. Eu creio em Jesus, eu acredito na missão que ele veio, então o sacrifício dele justificou os nossas faltas, os nossos pecados. Mas aí, quando ele prossegue, ele fala aqui no item 2, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. E quando a gente presta atenção, ele está falando da entrada, né? Qual que é o nosso primeiro contato com a razão da vida, com o sentido das coisas, né? Através de Jesus, né? Jesus veio trazer a verdade espiritual, lá no comecinho ainda, por uma humanidade que ainda não se entendia com o pecado, Deus que punia, Deus que castigava, que julgava, e Jesus veio trazer o Deus Pai, o Deus amor. E essa justificação pela fé era importante para dizer que um pai, ele não vai te condenar ao fogo eterno pelo seu pecado. Ele somente assim, você vai ter que desenvolver essa fé que Deus tem em nós, né? Na verdade, eu acho que a gente transfere um pouquinho, Deus tem fé na humanidade, porque senão, né, não estaríamos aqui, né? Não teríamos sido criados. Ele tem fé que nós vamos aprender. E Jesus veio mostrar, foi como testemunho para mim, eu acho até eu sinto que Jesus está falando o tempo todo comigo. Eu tenho fé que você consegue. Então, para mim, é até engraçado falar que eu tenho fé em Jesus, quando eu acho que Jesus tem muito mais fé em mim do que eu mesma tenho fé em mim, né? E Jesus tem muito mais fé em mim. Então, essa fé eu transfiro para Ele, para Deus e para Jesus, que tem fé que eu vou seguir o caminho certo, que apesar de eu errar, apesar das adversidades, Deus é meu Pai, Deus me ama, Ele não vai me condenar. Então, eu já estou justificado, né? Eu tenho essa condição. A partir do momento que eu conheço a verdade,
Eu tenho que desenvolvê-la, como Emmanuel cita aqui. A fé, né, é uma ponta de entrada, né? Não significa que vai nos eximir da nossa evolução, da gente tentar se melhorar, da gente evoluir. Mas também ele tira o peso que eu acho que antigamente se tinha da punição eterna, né? E a par de todas as controvérsias da justificação pela fé, justificação pelas obras, a fé, para mim, eu vejo muito essa questão vindo do Pai, de Jesus, em relação a nós. Nós que precisamos, né, desse incentivo, dessa fé para prosseguir, né? Tanto que quando você, né, até eu lembro uma questão que o Rubens, nosso instrutor de apometria, fala, né, quando se perguntar, né, para a pessoa, né, para o atendido, você acredita em Jesus? Não, meu filho, não tem problema nenhum, pois ele acredita em você. Jesus acredita em nós o tempo todo, nunca deixou de acreditar, né? Ele aposta na gente, né? Então, eu acho interessante, assim, esses textos de Paulo, porque muitas vezes a gente tem muitas palavras e a gente se perde, mas eu acho que o que ele quis dizer era isso, da gente teve essa oportunidade com Jesus, né? De ter vindo, trazido a mensagem, nos ensinado, nos colocado, assim, claramente, através das suas ações, como nós devemos agir. E, para mim, essa questão da conquista da fé, apesar dela ser uma conquista, né, pessoal, né, individual, ela está atrelada toda essa questão de Jesus acreditar em nós e ter vindo para nos orientar, nos guiar, nos mostrar o caminho. Obrigada, Luciene, pela sua contribuição. E pegando um gancho com o que a Luciene nos coloca, ela nos falou da justificação pela fé, da justificação pelas obras. Então, nós conhecemos bem aquela frase: a fé sem obras é morta. Então, essa conquista da fé, a fim de se tornar automatizada em nós, ela passa, esta conquista, necessariamente pelas obras. Porque aquela fé inoperante realmente é morta. A fé sem obras. Então, essas obras, elas se depararão no caminho com dificuldades, com limitações, com doenças, decepções, frustrações, mas para muito além disso, continuaremos seguindo, para que assim realmente possamos automatizar em nós esta fé. Eu passo a palavra, gostaria de ouvir as considerações da Roseli, da Alessandra, do Wilson, temos aqui, eu estou enxergando aqui, estou vendo Camila, não vejo outros nomes, então contribuam, porque cada um que fala traz aquele gancho, oportunidade da gente fazer comentários também. Eu abro a palavra. Boa noite. Só assim uma observação, né? Quando ele fala dessa fé, não só nos momentos felizes, né? Em todos os momentos, nos momentos das dificuldades. E parando para pensar nisso, eu até acabo refletindo de uma outra forma, porque às vezes no momento difícil a gente tem até mais fé. E no momento de alegria, você acaba muitas vezes esquecendo, né, de cultivar essa fé. Então, que a nossa fé, ela seja sempre uma fé viva, tanto nos momentos da alegria, da tristeza, e saber que tudo que vem pelo nosso bem. Porque quando você está de coração aberto, está com esse amor para receber o que vem, na confiança, você passa e tem sempre um aprendizado. Obrigada, Alessandra. Realmente, o que a Alessandra nos colocou é que quando está tudo muito bem, nós, por vezes, nem vemos a necessidade de orar, de entrarmos em conexão com a nossa fé, com a nossa crença, não meditamos, porque está tudo indo tão bem, afinal de contas. E, realmente, nos momentos difíceis, em que somos testados em nossas fibras mais íntimas, recorremos à oração, a um pedido de ajuda do nosso Pai Celestial, do nosso Mestre Jesus. Então, eu concordo com a Alessandra que quando tudo está muito bem, por vezes, nós negligenciamos
essa fé tão necessária. Passo a palavra. Na nossa idade, né, já passamos por infinitas tribulações, infinitas. Se nós não confiarmos que nós temos, que essas tribulações são lições para nós, são para o nosso aprendizado, o nosso aperfeiçoamento moral, né, espiritual, né? Então, é até que a gente tem que ter fé e seguir o caminho, que sabe que isso daí é necessário. Todas essas tribulações que passamos são necessárias, e o Pai sabe que a gente aguenta o tranco, né? Ele não dá um peso maior do que nós podemos carregar. Só isso. Obrigada, Roseli. Olha, gostei das suas infinitas, não é? Tribulações, hein, Roseli? Olha só. Mas, de fato, são muitas, né? Na realidade, todos os dias nós temos pequenas tribulações, e se nós realmente não nos mantivermos vigilantes, atentos, e buscarmos este conhecimento, como nos colocou com bastante propriedade o nosso amigo Ezequiel, verificar nessas dificuldades, no céu azul, no céu nublado, Deus está ali, ao nosso redor, em nós, acerca de nós. Então, termos a certeza absoluta de que Deus é por nós. Ou, então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Passo a palavra, gostaria de ouvir o Wilson, Camila e quem mais quiser se pronunciar. Estamos aguardando. Oi. Olha, eu tô pensando aqui, né? Não quero parecer o sujeito que vai, entre aspas, enxergar o copo meio vazio, né? Mas quando ele fala dessa questão da gente automatizar a fé, né? Como os processos orgânicos que a gente tem, né? Não sei se é por causa da minha formação, do jeito que eu acabo concatenando as coisas, eu tenho que imaginar o quê? Pegar e imaginar o ponto que eu estou e o que me falta para chegar, né, nessa situação. Então, é aquele momento que a gente tem a constatação, né, da posição na evolução que a gente está, né, e o quanto falta ainda trabalhar, né, para conseguir conquistar essa fé, né, nesse ponto. E aí a gente chega aí com Jesus como nosso exemplo máximo, né, que como a Lu passou, tem essa fé toda na gente, muitas vezes muito mais fé do que nós mesmos temos em nós, né, e que veio se entregar, né, veio demonstrar isso, veio viver entre a gente, passar por tudo que passou, né, para deixar esse ensinamento para a gente, sem ter dúvida em momento nenhum, né? Me veio muito na cabeça enquanto o pessoal estava fazendo os comentários, né? Aquela questão de você confiar em Deus como você vê no Salmo, né? Mesmo que eu andar pelos vales da sombra da morte, né? E você confiar, né? Sem dúvida alguma. Então eu acho que a gente ainda tem muito que evoluir nesse sentido, né? Porque em algum momento você sempre vai chegar e dar uma fraquejadinha, será? Né? Sempre tem um pouquinho disso. Então, eu vejo aí o quanto que eu preciso, né, evoluir ainda para conseguir chegar nesse ponto de, olha, como é que é? Feche os olhos, confie em Deus e vai. Né? Eu acho que é isso. Wilson,
o seu comentário é bem pertinente e, na realidade, nós estamos todos nessa situação por você mencionada. Todos nós, em algum momento, sim, vacilamos, duvidamos, não confiamos absolutamente, como você está nos colocando, de fechar os olhos e ir, né? Nos deixar levar. Mas isso é uma questão de tempo. Nós estamos no processo e todo o processo é lento, é gradual, mas nós chegaremos lá, com certeza. E no gancho também do que a Luciene colocou, do que o Wilson também abordou a respeito da fé que Jesus tem em nós, eu lembraria das frases de Jesus ao nos afirmar com toda certeza que todos nós somos luzes. E mais, Jesus nos pede que façamos brilhar a nossa luz. Ele tem fé absoluta que a luz habita em nós. E por vezes nós mesmos duvidamos desta luz, mas Jesus tem certeza e disse-nos também: tudo que eu faço, sereis capazes de fazer e muito mais. Então, é o que a Luciene nos falou. Jesus tem perfeita convicção e fé em cada um de nós, ovelhas de seu vasto rebanho. Passo a palavra. Wilson, é um hino evangélico. Segura na mão de Deus e vai. É um hino muito bonito, por sinal. Só queria fazer um comentário para finalizar, Vânia, sobre o mecanismo para se conquistar a fé. E aqui o Emmanuel, ele nos coloca, não é? Que isso acontece na medida em que nós tivermos aceitação. Então, ele diz assim: é imperioso de nossa parte aceitar as lições difíceis, mas sempre abençoadas no sofrimento, nas quais, a pouco e pouco, obteremos a coragem suprema da fé invencível. Então, na medida em que encaremos o sofrimento, as vicissitudes normais e naturais da encarnação, tendo aceitação, mas aceitação ativa, não aquela em que nós nos colocamos como vítimas, nós vamos fortalecendo em nós essa coragem suprema da fé invencível. Então, nenhuma adversidade vai nos vencer mais, porque nós vamos fortalecer em nós aquela certeza, aquela consciência, aquela perfeita sintonia em Deus, e que dessa maneira, por pior que seja a adversidade, nós vamos nos manter serenos, confiantes que tudo está certo, que tudo é para o nosso bem, e é dessa maneira que Emmanuel nos coloca, que nós vamos conquistar essa fé invencível, através da aceitação. Portanto, então, a revolta vai ser exatamente o contrário. Então, surge a adversidade. A gente entra no estado de revolta, a fé vai embora. E a gente vai ficar totalmente naquela desesperança e muitas vezes blasfemando contra Deus, o médico que errou, o meu cônjuge que não cuida direito de mim. Então, a gente se coloca sempre naquela condição de vítima, infantil, de coitadinho, e aí, então, nós não vamos conquistar essa fé. Mas, evidentemente, que com a lei do progresso e a evolução contínua, pode levar um pouco mais de tempo, mas todos vão, ao final, conquistar essa fé invencível. Agora, quando isso acontece, a criatura vai, como diz o texto, automatizar. O quê? Para ela, sendo automático, por exemplo, sempre agir no bem. Em qualquer circunstância, não se desesperar. Qualquer que seja a situação, fazer o que é certo,
ajudar, não aproveitar-se do semelhante, mesmo que surja alguma facilidade, não entrar em corrupção. Ou seja, sempre como um mecanismo de automatismo, fazer a coisa certa, agir no bem, como os espíritos superiores. Os espíritos superiores sempre fazem e trilham o caminho do bem. Então, é isso o que nos espera agora no mundo de regeneração, porque todos os espíritos serão inclinados ao bem. Não vamos ser todos ainda espíritos luminosos, bondosos, mas inclinados ao bem. Já é um começo glorioso. Passo a palavra. Só completando o que Ezequiel nos coloca, da importância da aceitação. E no final desse texto belíssimo de Emmanuel, ele nos coloca uma outra condição além da aceitação. E nós não estamos falando de uma aceitação de faz de conta, é uma aceitação real, sem revolta, sem desespero. Então, Emmanuel, no finalzinho do trecho, diz assim: tão somente assim, abraçando com paciência. Olha o outro elemento, além de aceitarmos, precisamos ter paciência, porque aquele momento pode se estender para além das nossas expectativas. Então, da importância da paciência para tirar os melhores proveitos das menores lições da existência. Porque, por vezes, no corre-corre do dia a dia, aquelas pequenas alfinetadas que nós recebemos, nós vamos, então, perdendo a paciência e, assim, um elemento poderoso de progresso que, aliado à aceitação, vai nos fazer robustecer a nossa fé. Eu gostaria de saber se alguém quer fazer algum comentário adicional, porque o relógio já está nos convidando a concluir o estudo de hoje, mas ainda podemos abrir um espaço para quem ainda não conseguiu falar e gostaria de se expressar. Oi, Vânia. Só complementando a sua fala e do Ezequiel, é que muitas vezes, né, nós pedimos, nós queremos que seja feita a nossa vontade, né? No meu tempo, da forma que eu desejo. E quando é uma fé verdadeira, ela é uma fé que confia que o que vier, né, que é onde cabe essa aceitação. Então, ela vai vir do jeito que vier, vai ser bem-vindo. E não a nossa vontade, porque acaba sendo uma fé egoísta, né? Muito bem colocado, Alessandra. Mais alguém? Podemos, então, ir nos encerrando o nosso encontro de hoje, em que nos propusemos a estudar Romanos 5.1, ou seja, capítulo 5, versículo 1. Então, neste momento, vamos mais uma vez fechando os nossos olhos físicos, materiais, agradecendo sinceramente a Deus, nosso Pai Celestial, a Jesus, nosso mestre, amigo, irmão, a Maria Santíssima, mãe e protetora de todos nós, para que assim possamos refletir a respeito do conteúdo abordado nesta noite. E assim, que esta luz que nos envolve possa nos favorecer, a fim de que continuemos a buscar o nosso progresso interior através, sobretudo, da fé e do amor, das boas obras. Não desistamos jamais, porque o Cristo jamais desistiu de qualquer um de nós. E assim, profundamente agradecidos e mentalizando Maria,
a mãe de Jesus. Oremos, nos direcionando a ela e lembrando, nesta conexão, da Casa Espírita Maria de Nazaré. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, ó Mãe de Jesus, rogai por nós, seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Gratidão por esses momentos vividos com cada um de vocês, muito grata pelos comentários que muito enriquecem o nosso estudo. Muita paz, muita luz, um excelente final de terça-feira e até a próxima aula, até a próxima ocasião, que na próxima terça-feira não conseguirei participar, mas na outra terça-feira estaremos juntos mais uma vez, se assim Deus nos permitir. Até a próxima.